Fala galera, só alegria? Se você viu os nossos vídeos sobre fundos imobiliários e achou sensacional esse tipo de investimento, nesse vídeo eu vou te mostrar os tipos de fundo que existem. Então fica até o fim para você entender um pouquinho mais sobre esse tipo de investimento. Mas antes, roda a vinheta. Eu sou o Leonardo Félix, do Guia do Investidor Iniciante, e antes de começar, como de costume, eu vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e já deixar seu like. Afinal, aqui nós temos vídeo novo todo santo dia. Se você assistiu nosso vídeo sobre fundos imobiliários, eu sei que você adorou aquele tipo de investimento e sei que você está cheio de dúvidas ainda. Mas calma que aos pouquinhos nós vamos explicar tudo sobre os fundos imobiliários aqui no canal. Hoje o que eu vim trazer para vocês é uma informação muito importante para quem quer começar a investir nesse tipo de investimento, que é os tipos de fundo imobiliário. Hoje eu vou mostrar para vocês os 4 tipos de fundo que existem, até existem mais, mas eles podem ser categorizados nesses 4 tipos, fechados? Como você viu, o fundo imobiliário nada mais é do que uma forma de você comprar um imóvel dividindo o valor total desse imóvel com outras pessoas, ou seja, você precisa de menos dinheiro para conseguir se tornar um investidor de imóveis e receber uma renda mensalmente. E aí você deve estar se perguntando, Léo, será que eu consigo comprar a casa aqui da minha vizinha, que é uma casa show? Não é tão bagunçado assim. Quem escolhe os empreendimentos, quem escolhe os imóveis que serão comprados são as gestoras dos fundos. E é disso que eu vim falar aqui, porque existem tipos de fundos diferentes de acordo com os imóveis que são escolhidos por essa gestora. E uma pergunta que rolou lá no meu Instagram é, Léo, todo fundo imobiliário paga mensalmente dividendos? Ou seja, consigo ter um aluguel mensal com qualquer tipo de fundo imobiliário? E a resposta é não. Por isso que você precisa entender quais são os tipos. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro tipo são os fundos de renda. São fundos que investem a maior parte do dinheiro deles em imóveis já construídos ou imóveis que estão na fase de construção. Mas com qual finalidade? Com a finalidade de adquirir este imóvel e alugá-los. Então esses fundos, ou eles compram um empreendimento, um imóvel já construído ou um em construção, mas 100% com o foco na locação. Quando eles tiverem o imóvel na mão, eles vão alugar este imóvel e vão fazer as manutenções do imóvel para que ele fique sempre bonitinho, prontinho para o inquilino estar alugando. Os principais tipos de imóveis que esses fundos compram são ou shoppings, ou lajes corporativas, ou armazéns logísticos. São só esses, Léo? Não, existem outros tipos de imóveis que eles também compram, mas em geral são esses 3. Um exemplo de fundo focado em renda, de fundos de renda, é o HGLG, esse é o queridinho do pessoal. O HGLG, ele é formado só por armazéns logísticos, só por galpões logísticos. E o mais famoso deles é um galpão logístico que fica lá em Guarulhos, que está alugado para a FedEx. A FedEx tem um contrato lá de 15 anos, ou seja, só nesse galpão logístico a FedEx vai ficar por 15 anos pagando aluguel com segurança, com garantias. Tem certeza que a FedEx não vai atrasar um aluguel, né? Então veja que fundos como esses, fundos que têm grandes imóveis e que esses imóveis estão alugados para boas empresas, esses são ótimos fundos de renda. Dentro do HGLG tem outros galpões logísticos que estão alugados por outras grandes empresas. Ou seja, se porventura um desses galpões ficar vacante, ou seja, o inquilino sair dele e parar de pagar o aluguel, os outros galpões que estão dentro desse fundo vão continuar recebendo aluguel. Sua receita vai cair mensal, porém, ainda assim não vai ser zerada. Olha que belezura. O segundo tipo são os fundos imobiliários destinados à venda. Olha só que doideira. Existem alguns fundos imobiliários que, ao invés de reunir vários investidores para conseguir comprar um imóvel, eles reúnem vários investidores para juntar dinheiro e construir um imóvel. E quando esse imóvel terminar de ser construído e começar a ser vendido, todo o valor, todo o lucro da venda desse imóvel vai ser destinado aos investidores. Então é como se você participasse da construção de um novo empreendimento. Fundos imobiliários focados em venda, eles não pagam um aluguel mensal, eles não pagam uma renda mensal, eles só pagam a renda quando tem a venda deste imóvel. Então se você compra um fundo que é focado em venda, ele vai ficar vários anos sem te pagar nenhum valor, mas quando ele conseguir vender os imóveis que estão ali dentro, ele vai te remunerar bem, fechado? E se você quiser dar uma pesquisada na internet para conhecer um pouco mais, um bom exemplo é o MFII11. Ele é um fundo imobiliário focado apenas em venda. Então dá uma olhadinha lá que você consegue entender um pouco melhor como funciona esse tipo de fundo. O terceiro tipo são os fundos de papéis, ou fundos focados em recebíveis. Um fundo de papel, ele investe, ele reúne os investidores para investir não em imóveis físicos, mas sim em contratos de imóveis. Lembra quando a gente falou sobre CRI? Que nada mais é do que uma forma de empresas conseguirem construir imóveis sendo financiado por investidores? Então, tem algumas empresas que ao invés de vender esses CRIs
para pessoas físicas como eu e você, ela vende para grandes fundos. Porque qual que é a vantagem disso? Ela não precisa ficar vendendo picadinho para conseguir o dinheiro que ela precisa para construir imóvel. Ela vende de uma vez e consegue um dinheirão com o fundo. Então tem fundos imobiliários que são quase um fundo de renda fixa, porque veja, eles investem em CRIs, eles investem em recebíveis imobiliários. E qual que é a vantagem desses fundos? Esses fundos têm riscos um pouco mais baixos e o sensacional desse fundo é que é como se ele fosse um fundo de renda fixa turbinado. Tem fundos que chegam até a ter um retorno de 50% do valor investido. Olha que maravilha! Mas veja, esse tipo de fundo, geralmente, alguns até sim, mas geralmente a maioria deles não te pagam um aluguel mensal. Fechado? O que eles vão fazer é investir em um CRI e quando esse CRI vencer, ele vai ter um retorno mais alto, né? Ele vai ter uma remuneração por esse retorno e aí eles vão te pagar. A vantagem desse fundo é que você vai estar adquirindo um tipo de CRI que você não conseguiria adquirir se fosse sozinho, se você fosse uma pessoa física. E se você quiser um exemplo, se você quiser dar uma pesquisada num tipo de fundo imobiliário que é um fundo imobiliário focado em recebíveis, você pode dar uma pesquisada no ARRI11, que nada mais é do que um fundo que é destinado, que é focado em investir em letras hipotecárias, em outros fundos imobiliários, em LCIs, em CRIs. Então ele investe basicamente em recebíveis, basicamente em papéis, por isso que eles são considerados fundos de papéis. Fechado? O quarto tipo são os FOFs. Olha só que maluquice. Tem alguns fundos imobiliários que eles são formados por outros fundos imobiliários. Olha que doideira. O que acontece nesses fundos é o seguinte: o gestor do fundo imobiliário, ou seja, a empresa que gera este fundo imobiliário, ela não compra imóveis e nem ela investe na construção de imóveis. O que ela faz é comprar outros fundos imobiliários. Então é como se você estivesse investindo indiretamente num fundo imobiliário. Qual que é a vantagem desse tipo de papel, do famoso FOFs? É que este tipo de papel tem um gestor escolhendo o fundo imobiliário para você. Concorda que o gestor conhece um pouquinho mais do mercado que você, né, jovem? Os fundos de fundos, né, os FOFs, eles podem ser tanto os fundos de renda quanto fundos focados em venda. Isso varia de fundo para fundo, mas basicamente a ideia desse fundo é que tem um gestor escolhendo outros fundos imobiliários para você. E só para encerrar o vídeo, tem um quinto tipo, que eu nem falei, nem ia comentar, mas existem fundos híbridos, ou seja, eles são uma mistura dos dois. Então é fundo que paga um pouquinho de renda, mas também investe na construção de alguns imóveis, ou fundo que paga um pouquinho de renda e também investe em CRIs. Tem esse tipo de fundos, são bem comuns os fundos híbridos, na verdade são os mais comuns, mas basicamente eles não são um outro tipo de fundo, eles são só uma mistura dos tipos de fundo que eu já comentei aqui no vídeo. Então vocês entenderam os 4 tipos de fundos que existem? Existem fundos focados em renda, ou seja, que vão pagar um aluguel mensal para você. Tem fundos que são focados em venda, ou seja, eles vão pegar seu dinheiro, construir um imóvel e vão te pagar o lucro da venda desse imóvel. Tem fundos focados em recebíveis, ou seja, CRI, CRA, letras de créditos, letras hipotecárias. E por fim, existem os fundos de fundos, que são os fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. A única vantagem desse daí é que você tem um gestor cuidando do seu fundo, né? Se você está gostando desse tipo de informação, se você quer mais informações sobre fundos imobiliários, a gente pode fazer uma série aqui no canal sobre fundos imobiliários. Se você quiser, eu peço que você comente aqui embaixo, Léo, faz uma série aí, ou fala, fundo imobiliário, fala qualquer coisa aqui, incentivando a gente a fazer essa série de fundos imobiliários que a gente faz. Fechado? Esse, teoricamente, é o nosso último vídeo sobre fundo imobiliário. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Lembrando que nenhum dos fundos que eu falei aqui, nenhum deles é uma recomendação de compras, é só um exemplo, jovem, não fique maluco. É só um exemplo, não deixe seu coração palpitante, certíssimo? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!